A Champions League tá de volta. E nesse vídeo eu vou analisar os confrontos da primeira rodada da fase de grupos. Vamos ver quais times chegam mais fortes, onde podem rolar as surpresas e o que esperar dessa abertura de competição. Vem comigo, bora! Antes da gente começar nossas análises, 3 coisas importantes que eu só vou falar nesse primeiro vídeo, tá? Não vou ser repetitivo nos próximos. Primeiro ponto, tá? Esses vídeos da Champions League são oferecimento da Betfair, então quer dar uma moral aqui pro canal, quer apostar, quer fazer trading na Champions League em toda essa temporada 25-26, pô, cria sua conta Betfair pelo nosso link ou manda para um amigo, que isso ajuda demais o trabalho gratuito por aqui, beleza? Dê essa moral, conto com você. Segundo ponto, tá? Toda rodada de Champions League vai ter pré-análise aqui no canal, então já fica acostumado que em toda rodada e depois do mata-mata a gente vai ter esse vídeo. E o terceiro e último, estou testando aqui nesse primeiro vídeo, que eu vou seguir nos próximos aí também, onde eu vou trazer um formato diferente. O que eu vou fazer? Ao invés de fazer sua análise corrida, eu vou trazer uma tier list com 4 pontos que eu julgo que sejam os principais que vocês querem saber aqui dessa rodada. O primeiro, os times que confirmam o favoritismo. Se tem time que pode ter surpresa, ou seja, é um favorito, por algum motivo vai ser uma surpresa ali, caso ele perca ou empata, que eu julgo, tá? Obviamente na minha análise, muitos gols e tudo pode acontecer. Fechado? Depois, nos próximos vídeos eu não vou falar mais disso, mas vocês comentem se ficou mais fácil de vocês entenderem e também separarem suas apostas aí na Champions desta forma. Vamos para a nossa análise? Agora sim, vamos diretão, sem interrupção. Começando com Atlético Bilbao e Arsenal. Bom, para mim, cara, o Arsenal aqui com uma odd aqui próxima de 1,95, obviamente é o favorito mesmo jogando em San Mamés, até porque é um timaço, contratou aí o Victor Gyökeres, infelizmente, né, teve a lesão novamente do Bukayo Saka, mas é um adversário difícil que eles vão enfrentar, na minha opinião. Eu acho que o Atlético Bilbao é um time muito qualificado e joga muito bem dentro dos seus domínios, tá? Tenho mais 2,5 gols aqui, só que eu não acho que vai ser um jogo tão aberto, eu acho que o Bilbao também vai que nem louco pra cima. Porém, pessoal, esse jogo aqui eu defino na casinha dos times que podem sim a gente ver alguma surpresa. Acho que Arsenal e Bilbao, por exemplo, se ocorrer um empate por aqui, para mim vai ser surpresa. Vai pro mercado? Também vai. Mas acho que essa possibilidade realmente existe, tá? Depois vocês concordam, vocês comentam aqui embaixo. Beleza? Depois a gente tem PSV e Royal Union. 1,70 odd do PSV, odd a 5 do Royal Union, que inclusive tá 6 jogos sem derrotas lá na Liga Belga e sem sofrer gols. Obviamente é um time um pouco abaixo. O que eu imagino para esse jogo? Do outro lado, o PSV, que inclusive teve grandes mudanças, né, no seu elenco, saiu no Aleng, né, trouxe outros jogadores ali, ainda tem o Ivan Perisic por ali, saiu o Luke de Jong também, mas continua como sua mesma essência de um time ofensivo. Na minha opinião, mesmo com favoritismo no PSV, eu colocaria eles na caixinha dos jogos de muitos gols. Acho que mesmo o Real União ficando tanto tempo sem sofrer gols ali, 3 partidas, sem derrotas, aqui é inevitável que sofra gols do PSV e acho que tem qualidade para marcar contra o PSV, já que é um time que joga bem aberto. Então, para mim, é um jogo para muitos gols. Seguindo, depois a gente tem Benfica e Qarabag. Acho que o Benfica nem se reforçou tão bem aqui nessa temporada, mas é um time, obviamente, consistente quando enfrenta adversários de baixo escalão, que é o caso do Qarabag. Obviamente, não tem mais bobo no futebol, né, Gabica? Concordo, não tem mais bobo no futebol, mas é o Qarabag, e aí eu acredito que essa odd 18, não que ela tenha valor, mas dá sim para galera do trade trabalhar um backzinho, Benfica e tal, e acho que é o primeiro time que eu vou colocar aqui no confirmar favoritismo. Favoritismo até é um pouco exagerado, pode ser que sofra um pouco mais para conseguir marcar gols ali na equipe do Qarabag, tá? Mas acho que o Benfica tem qualidade para marcar. Não tem o escudo Qarabag aqui? Não tem, agora que eu vi aqui. Mas enfim, seguimos aí então. Depois, a gente vai de Juventus e Borussia Dortmund. Na minha opinião, duas equipes que são incógnitas, tá? A Juventus, a gente sabe, empatou bastante, manteve o Igor Tudor no comando da equipe, que foi uma parada bem importante. O Kenan Yildiz também é um excelente jogador, trouxe o ótimo, né? O ótimo centroavante canadense, né, que é o, pô, fugiu o meu nome aqui, pô, fugiu o meu nome, fez até gol aí já, que é o Jonathan David, né, que tem muita gente que chama de Jonathan Davi também, né, manteve o Francisco Conceição,
trouxe o Loei Openda e já começou com 2 vitórias aqui no campeonato italiano, obviamente com equipes ali que vão brigar mais na parte de baixo da tabela, mas fez vitórias importantes e consistentes sempre na defesa, né? Acho que esse é um ponto que a Juventus vem fazendo muito bem. Do outro lado, o Dortmund faz aquele famoso jogo Dortmund, vai, abre o placar ali contra o São Paulo e tal, não sei o que tem, parecia que o jogo tava ganho, tem um jogador expulso e toma um empate. Acho, inclusive, né, que nesse jogo não mereceu. Depois foi lá e goleou o Union Berlin, né, que enfraqueceu bastante aqui nas últimas temporadas. Na minha opinião, mesmo a odd 2 do Juventus jogando na Itália, o Dortmund aí com todas essas incógnitas por aí, eu acredito que é aquele famoso jogo onde tudo pode acontecer, tá, pessoal? Não acredito que a Juventus vai ter facilidade contra o Dortmund. E, por exemplo, uma vitória do Dortmund lá, para mim, não vai ser tanta surpresa assim. Uma vitória da Juventus também, uma goleada de ambos os lados, ou um jogo 0-0, tá? Então, por isso que eu coloco nessa caixinha de tudo pode acontecer. Depois a gente vai ter o Real Madrid contra o Marseille. O Real Madrid, a gente sabe, né, fez um Mundial ali fraquíssimo, né, tomou aquela goleada do Paris Saint-Germain, e aí depois se iniciou a temporada aqui vencendo, né, vencendo 3 partidas aqui com o Xabi Alonso. Claro, o Sassuolo é a melhor partida daqui, o melhor time daqui, depois pega o Oviedo, pega o Mallorca, vai vencendo, vai vencendo. Do outro lado, o Marseille, cara, por mais que tenha um time bem qualificado, trouxe ótimos reforços, chegou agora o Benjamin Pavard também, é aquele time que não dava realmente para confiar, né? Perde do Rennes com um jogador a mais, né? Depois o Rabiot ainda briga ali com o Jonathan Rouet e sai os dois ali do time, sabe? Depois vence o Paris, depois perde para o Lyon, obviamente aqui já é um clássico. Então, assim, na minha opinião, esse jogo encaixa em 2 questões. Pela defesa ruim da equipe do Olympique de Marseille, eu acredito que pode ser para over. Mas seguindo a lógica aqui principal da nossa análise, eu colocaria aqui como um confirmo favoritismo. Se eu colocar só o Real Madrid aqui, né, que eu acho que fica mais justo, né? Vou colocar o Marseille aqui também? Não, deixa que fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês até comentem se fica mais fácil de entender assim. Mas enfim, para mim aqui, confirmo favoritismo e também vou colocar aqui o Marseille para muitos gols. Acho que é um jogo para os 2 lados, aí pode acontecer ambos, né? Pode ser um 2-1 do Real Madrid, até um 3-1, até porque a defesa do Marseille realmente é muito exposta. Seguindo, tá? A gente vai de Tottenham e Villarreal. Cara, o Tottenham começou ali na guinada, venceu ali a equipe do Manchester City, né? Aquela vitória bem estilo Tottenham no contra-ataque, empolgou, trouxe Xavi Simons e tal, né? Fez uma final muito justa contra o Paris Saint-Germain, poderia ter sido campeão da Supercopa, e aí depois vai lá perder pro Bournemouth. Bem estilo Tottenham, mas tô gostando desse Tottenham do Thomas Frank, hein? Parece ser bem promissor, ainda mais com as contratações que trouxe, tá? Do outro lado, a gente tem o Villarreal, que é um time muito consistente dentro de casa, mas fora de casa, é um time que sempre me causa dúvidas, tá? Esse jogo, honestamente, eu gostaria muito de falar assim, o Tottenham confirma o favoritismo, mas por saber o que é o Tottenham, quem é o Tottenham, eu vou colocar aqui no tudo pode acontecer, tá, pessoal? Acho que tudo pode acontecer, obviamente ainda com o favoritismo do Tottenham, se não tiver vitória, normal, beleza? Vamos então para nossa quarta-feira de Champions, lembrando que a gente tem 3 dias de Champions League, já deixa o like por aí, hein? Olympiacos e Paphos, cara, odd de 1,44 do Olympiacos, apesar de eu não acompanhar tanto a equipe assim, eu não acho, tá, que o Olympiacos é tão favorito assim contra o Paphos, tá? Para quem não viu, né, o Paphos fez uma excelente, né, pré-Champions, né, eliminando simplesmente Estrela Vermelha, Dinamo de Kiev e o Maccabi Tel Aviv, que são equipes maiores, né, pelo menos no cenário europeu, né? E assim, é um time que tem um trabalho de scout maravilhoso, tem brasileiros que trabalham por lá, então consegue captar jogadores que encaixam dentro do elenco, realmente um time muito inovador, tá? Na minha opinião, aqui pode ter surpresa, tá? Acho que o Olympiacos pode sofrer aqui contra a equipe do Paphos, tá? Não tem o escudo do Paphos, mas daí é para vocês entenderem. Então, mais um para vocês ficarem de olho. Mas se o Olympiacos vencer ali, cara, vencer, para mim ainda vence com dificuldade. Não acho que é com facilidade, não. Depois, seguindo, a gente tem o Slavia Praga e Bodoglin. Cara, que eu vou encurtar realmente aqui um pouquinho as paradas, tá? 2 equipes aqui que têm características de overgoals, né? Tanto que a gente percebe aqui, ó, o Slavia Praga, mesmo vencendo, sofreu gols em diversas partidas. E do outro lado, a gente sabe o Bodoglin, que é o famoso time do over 2.5. Então, sem muito rodeio, aqui para mim é jogo para muitos gols, beleza? Depois, a gente tem Ajax e Inter. Cara, o Ajax, honestamente, nas últimas temporadas eu venho acompanhando menos. Por quê? Porque é um time que eu gostava de ir para buscar um favoritismo, só que ultimamente, né, principalmente no campeonato holandês, eu estou falando, ele é um time que ele tem odds baixas e muitas vezes não
consegue trazer, né, transferir toda essa odd de super favorito para campo, né? Vence, mas não convence, né, para resumir tudo. Então, foi um time que eu dei uma abandonada. Começou o campeonato holandês, ó, muito bem, né? Muito bem assim, né? Venceu 2 partidas, empatou 2, ou seja, tá favorito, tá invicto, perdão. Por outro lado, a Inter, né, que ainda tem muita dúvida sobre o trabalho do Christian Kivo, né, ex-jogador da equipe, não faz um Mundial tão interessante, perde para a equipe do Fluminense, obviamente com méritos da equipe do Fluminense, depois começa o campeonato italiano, achei até que o Kivo ia cair, viu? Mas começa o campeonato italiano e dá uma cacetada no Torino, que sempre é um time chato de se enfrentar, né? 5-0. E aí depois simplesmente perde para a equipe da Udinese, né? Que para mim vai brigar ali na parte de baixo da tabela, inclusive tem análise aqui do campeonato italiano aqui no canal. 2-1, né, de virada, inclusive. Então, é uma incógnita ainda. Porém, se tratando de jogo fora de casa, de Champions League, Internazionale, imagina que eles vão fechar a casinha e vão aproveitar uma bola parada ou aquele contra-ataque para marcar. Imagina até que seja jogo para poucos gols, tá? Então, para mim, tá? Com todo o risco que pode ser, para mim a Inter confirma o favoritismo contra a equipe do Ajax, tá? Depois, a gente tem Bayern e Chelsea, cara, que jogo interessante, hein? Que jogo bacana, jogo interessante. Cresceu muito a equipe do Chelsea. Claro que ainda precisa ajustar um ponto ou outro, mas cada vez mais, né? O João Pedro jogando muito bem, o Estevão aí se ajustando. Honestamente, eu não vi a informação se o Cole Palmer volta para esse jogo. É uma peça principal desse time, principalmente no jogo grande como esse. É um jogador que pode decidir com um passe. Do lado do Bayern, né, que vai fazendo aí as suas vezes no campeonato alemão, nadando realmente de braçada, vencendo Supercopa, goleando a equipe do Leipzig, depois uma dificuldade tremenda para vencer o RB Wiesbaden ali, teve que fazer gol no finalzinho com o Harry Kane, e agora vence o Augsburg tomando ali um 3-2, lembrando que eles tomaram gol um pouco depois de abrir o placar, depois daquela famosa relaxada, tá? Cara, eu gostaria muito, tá, de botar o Bayern como confirmar favoritismo, mas, tá, eu imagino mais um jogo para muitos gols, tá? Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que pode ser um jogo para muitos gols, com mais chance de vitória do Bayern, mais chance. Mas também, né, não sei. Eu prefiro pensar nos mais gols aqui. Depois, Liverpool e Atlético de Madrid. Cara, a equipe do Atlético de Madrid contratou muito bem. Falei muito lá no meu Instagram, né, nesse @FalaGabi que vocês estão vendo aqui. Infelizmente ainda não engrenou, né? Perdeu para o Espanhol, perdeu para o Elche e empatou com o Elche e empatou com o Alavés. Ou seja, 3 partidas no campeonato que a gente sabe, né? Tem Real Madrid e Barcelona sempre nada de braçada. Começar assim tão mal, realmente complica. E do outro lado, o Liverpool, né? 3 vitórias, tá? Que pese a derrota na final da Community Shield. Muito legal, inclusive o Crystal Palace vencendo. Mas é um time muito consistente. E para mim, hoje, é o melhor time da Europa, tá? Com Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, meu Deus do céu. Milos Kerkez na lateral esquerda, Frimpong, enfim, né? É um timaço, é um timaço. Então, para mim aqui, 1,62 confirma o favoritismo da equipe do Liverpool contra o Atlético de Madrid, que não vem bem. Seguindo, a gente tem PSG e Atalanta, tá? O PSG, assim, segue naquela entoada, né? Não tem grandes desafios dentro de casa. Quando teve um grande desafio, o Tottenham realmente complicou, né? Mas mesmo assim conseguiu vencer o título, né? Que pese também a surpresa ali na final. Acho que esse time ainda tem sede de vitória, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ter que perceber bastante aqui na Champions League, né? Que é manter essa mesma chama depois de ter sido campeão. Por outro lado, a Atalanta teve muitas mudanças. Saiu o Rafael Toloi, que era um ícone da equipe, e saiu o Gianpiero Gasperini, que é o técnico que agora está na Roma. E aí, pelo visto, refletiu um pouquinho no clima ali da Atalanta, né? Empata com o Pisa, que é estreante aqui agora na Serie A nessa temporada, e depois empata com o Parma. 2 equipes que vão brigar pelo rebaixamento. Então, complica bastante. Isso sem contar toda a questão com a Ademola Lookman, que queria sair e acabou não saindo. Enfim, com todo esse peso desfavorável para a Atalanta, eu vou de confirmar o favoritismo. Ah, Gabica, pode ser um jogo também para muitos gols. Eu acho que pode, porque é o estilo da Atalanta. Só que assim, na fase que a Atalanta vem vivendo, me preocupa se eles vão conseguir marcar gol no PSG. Tá? Então, por isso, eu prefiro confirmar o favoritismo por aqui. Vamos então para o último dia. Se você já não deixou o like, deixa o like agora, se inscreve aqui no canal, beleza? Começando com Clube Bruges e Mônaco. Rapaz, que joguinho, hein? Que joguinho mesmo, tá? Ainda não vi jogos do Clube Bruges, então não posso opinar muito. Vou falar aqui dos resultados, né? Cacetou o Rangers ali numa pré-Champions que realmente não esperava. Esse jogo, obviamente, eu vi, tá?
claro que pese a expulsão e tal, e estreou ali o último jogo na Pro League, empatou contra a equipe do Ghent, mas já tinha ali vencido também outras partidas, começa bem, perdeu somente para o Mechelen, tá? Do outro lado, a gente tem o Mônaco, que tem essa característica de marcar e fazer gol, tomar gols e fazer muitos gols, né? E nesse momento, venceu o Le Havre, perdeu para a equipe do Lille, que é uma equipe bem qualificada, e aí depois venceu o Estrasburgo por 3-2. Cara, esse jogo eu não escolho lado, tá? Para mim, é aquele famoso jogo do tudo pode acontecer também, Clube Bruges e o Mônaco, beleza? Não vou mexer muito por aqui. Seguindo, a gente tem Copenhague e Leverkusen. Cara, o Leverkusen é uma incógnita. Uma pena, teve uma rapa no elenco, né? Só para vocês terem noção, acho que vale a pena a gente abrir para quem não sabe. Eu fiz análise, tá? Aqui do campeonato alemão aqui no canal, tentar deixar aqui nos cards aqui para vocês, mas vocês pesquisem aqui depois no canal, tá bem legal. Mas assim, perdeu jogadores importantíssimos, né? Tá? Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, o Amin Adili também saiu. Quem mais? Granit Xhaka. Tá? Trouxe o Malik Tillman, que eu gosto bastante. Trouxe o Ezequiel Fernandes também, que é bom jogador. O Ben Seguir, mas assim, precisa ainda encorpar para a gente ter confiança nessa equipe. E mais que tudo, né? Trouxe o Casper Hillman agora, né? Que vai estrear. Eu tô gravando um pouco antes aqui da rodada, mas vai estrear agora nesse final de semana na Bundesliga, que é um ótimo treinador, tá? Diga-se de passagem, treinou a equipe da Dinamarca, aquela Dinamarca, né? Que fez bastante sucesso ali, apesar de ter vencido títulos, deu bastante trabalho. E do outro lado, o Copenhague, que tem 2 brasileiros interessantes, tá? E eu vou trazer até aqui para vocês ficarem de olho, né? Fez uma ótima pré-Champions, inclusive, que um deles é o nosso querido aqui, Robert, tá? Muito bom jogador, ótimo meio-campista, bem provável que seja titular aqui nessa partida. E o zagueiro Gabriel Pereira também, que vive uma fase excelente ali pelo Copenhague. Acho que o Leverkusen é favorito? Acho. Acredito que o Leverkusen tem condições de vencer? Acredito. Mas nesse momento, especificamente, eu prefiro puxar muito mais por muitos gols, tá, pessoal? Vai que dá uma zebra, tá? Então eu prefiro puxar por muitos gols. Seguindo, vamos de Frankfurt e Galatasaray. Cara, o Galatasaray, para mim, o melhor elenco fora ali dos grandes centros europeus, tá? Acho que é um time que tem qualidade em praticamente todas as posições. A gente tem o Victor Osimhen, que é um centroavante muito artilheiro. O Mauro Icardi, que também se encontrou demais por lá. Agora trouxe o Gundogan, trouxe o Leroy Sané, né? O Gabriel Sara, brasileiro, jogando muito bem. Olho nesse jogador aqui, o turco, o Yunus Akgün também. Enfim, um elenco maravilhoso, tá? Maravilhoso, é muito bom o time da equipe do Galatasaray. Porém, entretanto, todavia, um dos grandes problemas do futebol turco na Champions League é que eles querem jogar na loucuragem como eles jogam o campeonato turco, ou seja, vai muito para cima, deixa muito espaço e se complica. Por outro lado, o Frankfurt, mesmo perdendo o Omar Mamouche um pouco antes, e agora o Hugo Ekitike, que eram 2 jogadores importantíssimos, fazia aquela dupla de ataque serelepe e tal, o time ainda continua se mantendo muito competitivo, tá? Muito competitivo. Vai jogar dentro de casa, tá? Mas, a minha opinião, ainda assim, é um jogo para muitos gols, que pese o favoritismo do Frankfurt. Acho que é um time mais equilibrado, tá? Mas eu penso mais aqui na ideia de gols. Manchester City e Napoli. Rapaz, a gente sabe aí que a fase do City do Guardiola não é tão boa, vem de 2 derrotas aí consecutivas, venceu obviamente o Wolverhampton, que é um time que briga embaixo da tabela, e por outro lado o Napoli campeão, inclusive retorno de De Bruyne para aí o estádio do City, só que nesse momento do lado da equipe do Napoli, né? Então curioso, a gente vai ver o De Bruyne, pode ter lei do ex, né? Pode ter lido isso por aqui. O Napoli já começou a temporada ali fazendo o bom trabalho aí contra o Sassuolo e também contra o Cagliari. Cara, uma das marcas desse Napoli é a defesa, tá? Vai ser interessante a gente ver uma defesa tão qualificada, enfrentar um ataque tão qualificado que tem um Erling Braut Haaland que acabou de fazer 5 gols contra a equipe da Noruega. Para mim, aqui, o City, na minha opinião, pode ter surpresa. E aí eu não digo assim, o pode ter surpresa do tipo, cara, o City vai tomar uma goleada. Mas eu acho que, para mim, pensando em Champions, a gente imagina que o City dentro de casa vai vencer os jogos. Acho que esse Napoli pode surpreender, pode segurar o City talvez com um empate. Talvez com um empate aí. Beleza? Newcastle e Barcelona, tá? Bom, Newcastle aí tentou segurar o Alexander Isak, amarrou ele no pé da mesa, mas não teve jeito, né? Isak saiu e nesse momento, né, nesse início de temporada, não é um início de temporada bom. 3 jogos de Premier League e nenhuma vitória. Claro que pega o Aston Villa, que a gente sabe que é um time interessante, pega o Liverpool, que é um timaço,
e pega o Leeds, que apesar de ter subido também tem um bom investimento, talvez esse último jogo era o que eles poderiam ter vencido, tá? Lembrando que joga aqui contra o Wolves ainda antes dessa partida. Já o Barcelona, por outro lado, né, vem aí fazendo a lição de casa, fora de casa, né? Teve que jogar, a gente sabe que tem esses problemas aí na questão do estádio, não liberaram o Camp Nou, então provavelmente não jogue no Camp Nou aí as suas partidas, né? Tem tudo isso ainda a definir, mas ó, vitória contra o Mallorca, vitória contra o Levante, e aí o surpreendente Raio, né? Que inclusive tá pegando competição europeia agora, empata fora de casa. Minha opinião, tá? Que aqui o Barcelona pode confirmar o favoritismo mesmo fora de casa. Acho que o momento do Newcastle não é legal, então vou colocar o Barcelona confirmando esse favoritismo. Ah, Gabica, pode ser um jogo para gols também? Acho que pode ser também, tá? Pelo menos do lado do Barcelona é difícil a gente ver um jogo do Barcelona sem mais de 2,5 gols. Claro que Champions League, se tratando de Champions, o Newcastle também não vai se lançar que nem um maluco, né? Mas acredito que possa ser também um jogo para gols, mas coloco aí inicialmente como o Barcelona confirmou um favoritismo que nem é tão alto, né? Pode ser interessante para a galera aqui das apostas, talvez um empate não ter aposta, tal. Não sou tipster, né? Mas dando aí esse exemplo aqui para vocês. E por fim, o último jogo aqui da rodada vai ser entre Sport contra o Kairat Almaty. Sport que agora tem o Luiz Javier Soares, que marcou 4 gols com a Colômbia agora contra a equipe da Venezuela nas eliminatórias, né? Uma ótima reposição ali no ataque, né? Com a saída do Victor Gyökeres. Natural que não tem a mesma qualidade, mas é um jogador que também sabe fazer gols. E o início de temporada aqui, eu diria, tá, que não é um grande início de temporada. Por quê? Porque os únicos 2 jogos que perderam foram jogos importantes contra rivais. Então isso daí também pesa, gera uma pressão, com certeza. Perder a Supertaça pro Benfica e depois perder um jogo contra a equipe do Porto. Aliás, o William Gomes fez um golaço nessa partida, depois vocês vejam aí no YouTube. Mas, contra o tadinho do Kairat Almaty aqui, não tem como, né, pessoal? Aqui, para mim, confirma o favoritismo, né? E tem chance, obviamente, de goleada. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui o nosso vídeo. Fiquem de olho aqui. Eu sei que quem vê somente esse quadro não vai entender nada. Mas se vocês gostaram do formato, comenta aqui embaixo, Gabica, esse formato ficou pica. Gabica, ficou uma porcaria, não dá para entender nada. Depois vocês comentam aí. E logo menos, rodada 2, 3, 4, a gente tá de volta para falar de Champions. Valeu? Espero que esse vídeo ajude vocês. Se quiser criar sua conta na Betfair, o link tá na descrição e comentário fixado. Tamo junto!